se lembra o que almoçou na última segunda-feira? Provavelmente não. Agora, se te perguntarem o que você fazia na manhã de 11 de setembro de 2001, provavelmente você terá uma resposta na ponta da língua. Afinal, o atentado terrorista às Torres Gêmeas, no complexo de prédios do World Trade Center em Nova York e ao Pentágono em Washington, nos Estados Unidos, marcaram uma era. Aquele acontecimento simbolizou a quebra de soberania dos Estados Unidos, o país até então mais forte militarmente e economicamente do planeta. Não à toa, aquele atentado, que resultou em quase 3 mil mortes, se tornou um marco na vida de todos e é relembrado em detalhes por muitos, até mesmo 19 anos após o incidente. Onde você estava naquele 11 de setembro? Alguns astronautas estavam em missão e registraram o atentado de fora da Terra. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Os atentados que aconteceram em 11 de setembro de 2001 foram realizados por 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda. O início dos atentados deu-se com o sequestro de 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos com direção para a Califórnia. Os terroristas sequestraram os voos 11, o voo 77 e o voo 175 da American Airlines e o voo 93 da United Airlines. Esses decolaram das cidades de Boston, Washington e Newark, com direção a Los Angeles e São Francisco. Dos 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o 4º caiu antes. Nesse dia, os 19 terroristas embarcaram. E quando as aeronaves já estavam no ar, renderam a tripulação e os passageiros, e então reajustaram as rotas das aeronaves para seus alvos. Tudo começou com o voo 11, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de uma hora depois, precisamente às 8h46, o avião era lançado contra a Torre Norte, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, o voo 175, foi lançado dessa vez contra a Torre Sul, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9h03. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura e o ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta. O terceiro avião, o voo 77, foi lançado contra o Pentágono, o prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37. E o quarto avião, o voo 93, caiu no interior do estado da Pensilvânia às 10h03. Na época, especulou-se que esse avião seria lançado contra a Casa Branca, mas evidências apontaram que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado e então rebelaram-se contra os terroristas, que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas. Esse número inclui os 19 terroristas. Entre o total de mortos, 2.606 pessoas morreram em Nova York, 246 nos aviões e 125 no Pentágono. Depois do choque com os aviões, as conhecidas Torres Gêmeas incendiaram-se. Milhares de pessoas ficaram encurraladas nos andares mais altos do prédio e, infelizmente, não conseguiram sair. Enquanto isso, os bombeiros e os socorristas conduziram o trabalho de evacuação do prédio. O impacto dos aviões e o incêndio fizeram o World Trade Center desabar poucos minutos depois. O incêndio, que se iniciou nas Torres Gêmeas, superaqueceu as estruturas do prédio e fez com que ambas fossem abaixo. Às 9h59, a Torre Sul desabou e às 10h58 foi a vez da Torre Norte. A queda delas afetou construções ao lado, danificando-as e espalhando o incêndio. Antes do atentado, o World Trade Center era um complexo que possuía 7 edifícios que abrigavam centenas de empresas das mais variadas áreas.
Dentro desse complexo estavam as Torres Gêmeas, inauguradas em 1973 e que possuíam 417 metros de altura, sendo uma das construções verticais mais altas do mundo. No dia do atentado, cerca de 15 mil pessoas estavam nelas, e em meio ao desespero, muitas dessas, encurraladas pelo fogo, lançaram-se dos andares onde estavam. A Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, não obstante o grande nome que planejou os detalhes dos atentados foi Khalid Sheikh Mohammed, um dos expoentes do grupo fundamentalista. Tanto Bin Laden quanto Khalid estiveram por trás de outros atentados contra os Estados Unidos. Bin Laden participou do ataque contra a embaixada norte-americana no Quênia em 1998. E Khalid esteve envolvido com o ataque com um carro-bomba que destruiu a entrada do World Trade Center em 1993. Bin Laden acabou sendo morto em 2011 e Khalid está preso sob jurisdição norte-americana desde 2003. Depois dos atentados, a reação do governo norte-americano foi imediata e focou no endurecimento das medidas de segurança no país, com grande foco nos aeroportos e na represália contra seus perpetradores. A revanche estadunidense deu-se por meio da invasão do Afeganistão ainda em 2001. A invasão foi autorizada pelo então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e tinha dois objetivos: capturar Osama Bin Laden e derrubar o Talibã, grupo que governava aquele país desde a década de 1990. A busca por Bin Laden deu-se porque ele reconheceu em vídeo ter sido o autor dos ataques. Os Estados Unidos procuraram derrubar o Talibã porque esse grupo governamental e fundamentalista abrigava o Al-Qaeda em seu território. Com a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram uma fase do que ficou conhecida como a Guerra ao Terror, que incluiu a invasão do Iraque 2 anos depois, em 2003. O governo talibã foi derrotado, mas a situação do Afeganistão nunca se estabilizou. Osama Bin Laden foi morto por tropas americanas em seu esconderijo no Paquistão em 2011. Na questão da segurança, os norte-americanos reforçaram o combate contra a atuação do terrorismo no país por meio de uma lei conhecida como Ato Patriota. Essa lei esteve em vigor até 2015 e permitiu ao governo interceptar ligações e mensagens telefônicas sem que fosse necessário obter autorização da justiça, por exemplo. Além disso, na questão da segurança dos voos, novas normas foram aprovadas, deixando o embarque de passageiros extremamente rígido. A partir de 2015, a legislação de combate ao terrorismo nos Estados Unidos sofreu modificações. O acontecimento ficou conhecido como um dos maiores atentados terroristas da história, por desafiar a soberania dos Estados Unidos até então incontestada, e se tornou um marco na vida da população mundial e também nas pessoas que viviam fora da Terra. Em setembro de 2011, para honrar os 10 anos do acontecimento, a NASA entrevistou Frank Culberson. À época, o astronauta era o único norte-americano que não estava no planeta, pois participava de uma missão na Estação Espacial Internacional. A fumaça parecia ter a forma estranha de um couve-flor, relatou Culberson. Mas nem por isso os atos de terrorismo deixaram de afetar o profissional. Da ISS, ele pôde ver o que estava acontecendo de forma única e marcante. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que era algo terrível. Podíamos ver uma nuvem de destroços cobrindo Manhattan, relatou. Foi quando realmente se tornou doloroso, porque era como ver uma ferida no seu país, concluiu ele.